Feliz sábado, meus irmãos. Que a paz do nosso Deus esteja presente em cada coração. Amém? Agradeço ao irmão Júnior pelo convite e a recepção dos irmãos pela sua atenção. Eu gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 5. E nós vamos meditar em uma das histórias, na Bíblia, no livro dos Evangelhos. E eu acredito que essa mensagem você já ouviu em outros, até em desenhos animados. Eu gosto de assistir desenhos. Tem desenhos que seguem, que a Bíblia fala mesmo, Alguns até saem do lado, o autor ali coloca suas opiniões, mas tem desenhos que falam como a Bíblia descreve e a gente aprende bastante. Lucas capítulo 5 fala sobre a pesca maravilhosa, que nós podemos extrair e aprender dessa história de Jesus com seus discípulos nessa pescaria, E a história diz mais ou menos assim, acompanha aí. Aconteceu que ao apartá-lo da multidão, a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao lago e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidades de peixe, e rompiam-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fosse ajudá-lo. E foram, e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois, à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filho de Zebedeu, que era um dos seus sócios. Disse-lhe Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando ele os barcos sobre a praia, deixaram tudo e seguiram quem? Jesus. Que história bonita, O que podemos extrair daí? Eu já ouvi essa história nos desenhos animados. Quantos já viram, Alguns aqui. E ali a gente vai extraindo, como eu falei, vai aprendendo. E aqui eu entendo, quando Jesus passava, a multidão estava com ele. E o verso aqui começa dizendo, a multidão apertava. E ali estava a praia, imagina, a multidão, o lago, e chegando ali, os seus discípulos, que posteriormente seriam seus discípulos. Pedro estava pescando a noite toda. A Bíblia diz que o lago de Genezaré, a história conta que o melhor horário para pescar nesse lago era à noite, porque é um lago de águas muito claras. Então a Bíblia fala que eles passaram a noite toda pescando. Imagina você, que é pai, chefe da família, precisa ir trabalhar, e sua família aguarda o quê? O sustento. Você chega ao final do mês, ou no meio, seja final de semana, você vai à feira e você tem aquele prazer de chegar em casa com as compras para sua esposa e seus filhos. Não tem uma satisfação maior de um chefe de família de chegar lá e colocar suprimento na sua mesa para os seus filhos, sua família, seja lá o que for. E quando isso não acontece, dá aquela frustração, chefe? Aquela decepção, bate aquele desânimo. De repente o patrão não paga e chega o final de semana, uma greve, alguma coisa acontece.
Você chega em casa do irmão abanando, a esposa olha aqui, ó, tem nada, acabou, olha, dispensa, olha a geladeira, as crianças, não tem um lanche e tal. Você fica lá para baixo. Mesma coisa aconteceu lá, ó. Eles passaram a noite toda pescando, um serviço pesado, joga a rede, puxa a rede, nada de peixe, joga a rede, puxa a rede, graveto, lama, a rede. Então, vida de pescador não é fácil, né? Vai conversar com um deles lá para ver se é fácil. Não é fácil. Aí eles chegam, as famílias esperando e nada de peixe. Aí bate aquela frustração, aquela decepção, né? O camarada fica lá para baixo. Mas olha quem ele encontra na praia dessa vez. Encontra Jesus. Aquela manhã não era como qualquer manhã de qualquer dia. Né? Quando dava errado, ele chegava e não encontrava ninguém. Nesta manhã ele encontra Jesus pregando esperança, né? Perseverança, pregando amor, pregando salvação. E eles ali lavando as redes, só observando a pregação. De repente Jesus olha para eles e diz: vamos lançar as redes. E aí? Você precisa ter fé para aceitar. Você precisa confiar Você estava cansado, fadigado. O apóstolo Pedro, né? A gente vê o versículo 2, como eu falei aí, depois que entrou, fez o convite, a gente vê que o apóstolo Pedro, ele olha para Jesus e diz: Senhor, difícil, né? Passamos a noite toda pescando e nada apanhamos. Até aí vai, né? O ser humano vai questionar, né? Mas aí vem, ele diz: ó, sobre a tua palavra lançarei as redes. Sobre a tua palavra. Confiança em Deus. Confiança naquele homem que estava pregando ali em Jesus Cristo. Eu não iria se fosse outro me convidando. É o que Pedro estava querendo dizer. Eu não iria. O horário não era propício. Se durante a noite, que era melhor, não pegamos nada, estamos cansados e vamos nesse horário agora? Ah, meu Senhor, está difícil, mas é sobre a tua palavra. Vamos sim, vamos lançar as redes. E a história diz, né, como nós acabamos de ler, Jesus foi com eles e lá ele mandou jogar as redes no lago. Quando puxou, veio tanto peixe que o barco quase afunda, né? Ficou baixinho aqui, ó, de tanto peixe. Agora aí onde está, gostaria de puxar para os irmãos, olha, quando a gente permite que Jesus Cristo entre em nosso barco, coisa extraordinária acontece. O impossível passa a ser possível. Amém? Sabe, aquilo que você acha que, poxa, não estou aguentando mais, eu estou querendo desistir, talvez você se coloque no lugar dos pescadores ali. Tem momento na nossa vida que a gente está assim, né? Às vezes dá tudo errado. Você vai atrás do emprego, não consegue, o relacionamento está cambaleando, você acha que não tem mais solução, e você pensa até em desistir do relacionamento, porque você não suporta mais. E você julga que a outra pessoa que é enjoado, talvez você também seja, né? Mas veja, às vezes você vai olhar assim, não tem mais jeito. Foi a noite toda aí, foi tantos anos, com tanta paciência. E vai emprego, não vem, e aí eu estou servindo a Deus, fora de sair da igreja, pensa talvez até em sair, abandonar a fé, porque, né, entre aspas, né, passou a noite toda pescando, vamos dizer assim. Mas aí quando você permite que Jesus Cristo guie a embarcação, quando você permite que ele entre no seu barquinho lá, ó, não importa se é um barco pequeno, grande, sabe? Se é um iate ou um barquinho de remo, deixa Jesus Cristo entrar e você vai ver a transformação. E aí naquela manhã, eles pegaram tanto peixe, que como eles estavam ali, Jesus Cristo não estava em 3, 4 barcos ao mesmo tempo. Ele estava em um barco do apóstolo de Pedro. Mas quem foi beneficiado? Foi só aquela embarcação? A história diz que não. Quando encheu cá, chama os outros barcos para compartilhar. E a Bíblia diz que todos os barcos foram abastados, né? Todos saíram satisfeitos. Todos os pescadores que foram ali, que acompanharam Jesus, vieram todos satisfeitos. Porque quando você permite que Cristo entre no seu coração, quando você permite que ele entre na sua embarcação, na sua família, outras famílias serão abençoadas através da sua. Outros barcos serão abençoados através do seu.
Você tem a necessidade de que se você ganha 2 ou 3, você tem a necessidade natural de compartilhar um ou até mais. Porque Cristo agora está no controle. Outro ponto que eu gostaria de focar, aqui é o versículo 9, né? O versículo 9, quando ele diz assim, pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros. Admiração. Você vai seguir alguém que você não admira. Você precisa admirar. Se um amigo seu convidá-lo para segui-lo a uma viagem, vamos andar comigo aí, eu ando muito só e eu gosto de futebol, para quem gosta, vai para o futebol, festa, seja lá um aniversário, uma viagem. Aí você vai, entra assim simplesmente, não conhece direito. Geralmente, né? Você segue alguém quando você admira essa pessoa. Né? A forma de falar, a conduta, o procedimento. Você tem aquela segurança que vai com alguém e vai voltar na paz. Você não vai chegar lá até problemas, né? Aqui, venha com admiração. Eles admiraram Jesus. A admiração se apoderou de todos eles. E aí era impossível você se apaixonar por Jesus Cristo, conhecê-lo, admirá-lo e não segui-lo. Muitas das vezes, né, eu coloco eu aqui, muitas das vezes eu, né, para não falar nós, vai que de repente a fé de vocês estejam bem, graças a Deus, muitas vezes a gente não está com essa admiração toda com Cristo Jesus. Às vezes a gente prega sobre profecia, prega final dos tempos, prega que no final tudo vai acontecer, vai ser perseguida a igreja, e que a igreja de Deus sempre foi perseguida, né? Sempre foi, desde o princípio, desde os tempos apostólicos, e a profecia fala que no final dos tempos será perseguida assim. E se você for olhar aí o que está acontecendo no mundo em si, né, o comunismo, etc., eu não gosto de política, eu não discuto política com ninguém. Eu estou falando sobre os acontecimentos que já está às portas, que a profecia bíblica fala que o povo que serve a Deus será perseguido. E já está, né? Alguns países, nossos irmãos aí, até de outras religiões, têm sido perseguidos. Igrejas queimadas, nossos irmãos católicos também, né? A gente vê em muitos países aí, queimando os templos. Isso é profecia bíblica. Cristo disse, olha, quando estas coisas começarem a acontecer, erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Amém, irmãos? Amém. Se aproxima. Então não é momento da gente ficar perturbado, preocupado, e agora, meu Deus, eu tenho que construir isso e aquilo. Não, é momento para você permitir com que Cristo entre na sua embarcação. É momento para que você ore cada dia mais, estude cada vez mais, porque Deus está no controle de nossas vidas. Né? Me deu aqui a vontade, eu lembrei de um texto da Bíblia, em Apocalipse, capítulo 1. Deixa eu ver aqui, irmãos. Sabe, Deus deixa promessas para nós, né? Capítulo 3, verso 10, não estou enganado, é 3:10. Quando ele diz assim, porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Amém? Ele disse, olha, assim como guardaste a palavra da minha perseverança, eu também o quê? Te guardarei. Promessas de Deus. Né? Um salmos conhecido que diz, 10.000 cairão ao teu lado, 1.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Promessas de Deus. Então não é para a gente, povo de Deus, que conhece a Bíblia, estar assustado, entrando em choque, porque, meu Deus, o povo vai ser perseguido. Porque será. Mas Deus estará com sua igreja, Deus estará com o seu povo, Deus estará na sua embarcação, e você passará na paz do Senhor. O apóstolo Pedro disse, olha, no final dos tempos, muitos pedirão razão da esperança que há em vós. Amém por isso, irmãos. Enquanto as pessoas vivem atribulados, eles percebem que você tem esperança. Você tem uma paz interior. Pai, qual é a razão, né?
Qual é a razão por você passar por tanta dificuldade? Não tem pessoas que passam por tanta dificuldade. É casamento destruído, é falta de emprego, ou às vezes um filho que morre, mas a pessoa está louvando a Deus, engrandecendo a Deus, né? Enquanto outros, simplesmente, porque não passou na prova, já cai numa depressão, né? Já ameaça sair da igreja, cadê Deus que não me ajudou? Isso é relativo de cada um, né, irmão? Não estou dizendo quem está certo e quem está errado. Isso é relativo. Isso é questão de comunhão com Deus também. Você depositar suas esperanças em Deus. Se você depositar suas esperanças, a sua admiração no homem, você vai se frustrar. Porque o homem, por mais que você acompanhe ele aí na rede social, o homem que eu falo, homem e mulher, né? Que você admire um determinado artista em si, você acompanha, tem gente que acompanha todo dia o que faz, deixa de fazer, o que veste, o que come, para onde anda. Isso é perigoso, irmãos. Faz isso com Jesus para você ver a transformação que ele não faz na sua vida. Faz isso com Jesus. Se acorda toda manhã. Está em Mateus lá, capítulo 6, 33, né? Buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Ele diz ainda assim, ó, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Olha a promessa de Deus. Se você busca Deus, busca Jesus, nas primeiras horas pela manhã, ele dá uma promessa, ele faz uma promessa para você. Que você não vai conseguir aquilo que você quer somente. Será acrescentado. Se você pensa, eu vou ali com algo, Deus vai dobrar aquela bênção. Mas faz isso com Jesus todas as manhãs. Esquece um pouquinho as celebridades, né? Que elas nem sabem, com todo respeito. Elas nem sabem que você existe. E vocês acompanham tudo deles. Só que o que eles colocam lá são a parte, vamos dizer assim, né? A melhor parte da vida deles, né? E não vão colocar lá as coisas que negativo deles, de aspas, né? Rede social, primeiro se maquia, coloca. Ninguém coloca quando você acorda lá, pá, né? O cabelão. Não é isso? Muito difícil, viu? Isso é muito difícil acontecer. Obrigado, abençoado. Então, eu estou falando sobre admiração. Quando eles admiraram Jesus, quando o apóstolo Pedro disse, mestre, retira-te de mim porque sou pecador, esse sentimento só vem quando Cristo entra na vida. Um sentimento de que é pecador, que é indigno. Senhor, eu estou entrando na sua igreja, mas sou indigno. Eu sou pecador, eu não sou nada. Quando você reconhece que não é nada, Cristo transforma você e faz você importante. Por isso que lá no lava-pés ele diz, aquele que quer ser maior que o quê? Que sirva, né? Quem quer ser maior, que sirva. Que seja o servo. Então, para Cristo não existe. Quando você acha o espiritual, o cristão, ou a cristã, e começa a condenar, sabe, ali é um meio pelo qual você está precisando muito de Jesus Cristo na sua vida. Porque aquele que quer ser o grande, quer ser, que sirva as outras pessoas. Aí realmente será grande. Quando eles admiraram Jesus Cristo, aí eles começaram a seguir Jesus. Quando o apóstolo entenderam, Senhor, retira-te de mim, porque sou um pecador. Agora Cristo disse, não, agora que você se aproxima de mim. E aqui, a transformação, né? Olha a transformação aqui no último versículo 11. O versículo 10, ele diz, bem, a admiração se apoderou de todos, né? O verso 11 diz, e arrastando eles os barcos sobre a praia, deixaram tudo e o seguiram. Por quê? Porque Cristo fez um convite. Ele disse, olha, a partir de hoje, você não será mais pescadores de peixe. Vocês agora vão pescar homens e mulheres. Vocês vão pregar. Vocês vão evangelizar. Eles não sabiam nem escrever, irmãos. Muitos deles não sabiam nem escrever. E daí? Quando o Espírito Santo de Deus está numa pessoa, ele fala algo que ele fica pensando, como foi que eu falei isso, né? Como foi que veio isso na minha mente? Agora é o trabalho que Deus faz. Mas a fé deles, a Bíblia fala que eles deixaram tudo. Sabe o que é deixar tudo para eles ali, irmãos? Irmãos, você sabe o que é deixar tudo? Isso é um instrumento de trabalho.
Ali era um instrumento de trabalho dele. Ali era um instrumento de trazer mantimento para a sua família. Hoje as pessoas se admiram quando alguém é fiel, dizimista, né? E é fiel dizimista. Rapaz, com esse dízimo aí, ó. Você, quem não conhece a Bíblia, o homem natural, o homem carnal, eles gostam dele. Aquele dinheiro para ele, rapaz, poxa, R$100, R$200, ele levou de dízimo. Veja, aquilo ali eu tomava, era muita cerveja, né? Eu acho que eles pensavam assim, um churrasco no final de semana. Diga, no outro dia estava perturbado, brigando com a mulher, com os filhos, e foi pior, né? Mas quando você tem a Cristo no seu coração, você sente prazer, sabe, em ser fiel a Deus. E eles ali, olha, quando você devolve isso aí, você fica, meu Deus, né? Talvez, né? Talvez você fique pensando, tem que dever o dízimo, estou devendo tanto, tal. Eles deixaram o instrumento de trabalho deles. E os críticos da época, eu não sei, não está relatado. Talvez chamaram ele até de loucos, né? E agora, rapaz, você só sabe pescar, você deixou o barco aí, a rede, mas aí vem a promessa de Jesus que ele diz que estaria com eles. E não há relato na Bíblia, nem no Espírito de Profecia, que eu conheça. Se você conhecer, por favor, me chame e me ensine, que eu quero aprender, que eles passaram necessidade. Não há relato que os apóstolos passaram necessidade. Porque Cristo disse, Mateus 6, verso 30, e em diante, diz, se buscar em primeiro lugar, as coisas serão acrescentadas. Que ele é o nosso pastor. Não passa. Porque ele não vai deixar seu povo passar necessidade. Olha o irmão falando aqui sobre o que entrou na tesouraria. Já fui diretor de mordomia lá da igreja, né? E eu sei que realmente a oferta é bem menor que o dízimo, né? Até uma porcentagem de devolver a oferta. E que é desafio você, com a oferta, manter a igreja. Mas olha, sempre mantém, porque Deus está no controle, irmãos. E durante a pandemia, onde em muitos lugares a empresa entrará em crise, a igreja de Deus não tem crise, irmãos. Porque é Deus que administra a sua igreja. E a igreja adventista do sétimo dia, para vocês que estão nos assistindo, é uma igreja muito organizada e transparente, quando se refere a todos os aspectos, principalmente ofertas e dízimo. Não é como muitas igrejas, que os pastores se enriquecem com o dinheiro e com o dízimo. Na igreja adventista, os pastores não sabem nem para onde vai o dízimo. Por isso tem um diretor de mordomia, o tesoureiro da igreja, que administra e manda para o escritório. E uma boa parte da igreja, do dízimo, ele vai para os campos missionários mundiais, pregar o evangelho, naqueles lugares que não tem recurso nenhum, como Ásia, África, né? E muitos lugares aí. Até aqui em nosso país também. Durante a pandemia, o dízimo aumentou, a oferta aumentou, mesmo sem a presença maciça dos membros na igreja. Por quê? Porque nessa embarcação que é a igreja, Cristo está no centro. Também por isso, Cristo está no centro. Ele precisa estar no centro também da minha vida, né? Na sua vida. Como eu falei, talvez você passou por algumas experiências na sua vida muito difícil, como eu também já passei numa experiência muito difícil. Que ali numa experiência muito difícil mesmo, sabe? É difícil mesmo. É que você vê que Deus está no controle, né? Eu não sou muito bom em replicar ou contar você historinha, mas tem uma história bem conhecida que fala de uma pessoa que anda pela praia, né? E ele vê duas pegadas, né? Para olhar para trás e ver a pegada dele e a pegada de outra pessoa. E ele entende que ali era a pegada de Jesus Cristo. E chega um momento na caminhada que ele passa uma angústia e ele olha para trás e ele só vê duas pegadas que é a dele. Então ele diz, Senhor, no momento mais difícil da minha vida, né? O Senhor, eu estou aqui sozinho. Aí Jesus Cristo fala, não, filho, história, né? Essas pegadas que você está vendo é as minhas. Você está nos meus braços. É assim que ele faz com a gente, irmãos. Mas você só vai sentir o conforto dos braços de Jesus se você colocar Jesus Cristo na sua vida. Se você tiver o hábito de todos os dias você orar e estudar a palavra de Deus. Não vá pela palavra do pastor em si,
do padre em si, seja lá com a sua religião. Vá lá, ouça, mas vá ver se está na Bíblia. Estude a palavra de Deus. O Salmo 119, 105 diz que é lâmpada para os nossos caminhos. Diz que é luz. Se é luz e é lâmpada, não existe escuridão quando você acende uma lâmpada. A escuridão se dissipa. Então, quando Cristo está no centro, não há escuridão. Momentos difíceis, irmãos, todos nós passamos e passaremos. Não existe um mundo de fantasia, é um mundo real. A crise vem para todos. Mas essa pandemia aí, e as coisas que acontecem no mundo, é Deus dizendo para mim e para você: levante a vossa cabeça, pois o tempo se aproxima. Deixa eu entrar na sua embarcação. Então, que Deus lhe abençoe grandemente. Que Deus leve você para o seu lar, tendo a ciência de Senhor, talvez eu já pensei até em desistir da igreja, desistir do teu caminho. Mas hoje eu entendi que eu preciso continuar e perseverar. Eu preciso admirar mais a tua obra. Sabe, irmãos, estude profecia, estude tudo da Bíblia, mas não deixe de estudar a história de Jesus. Não deixe de estudar o comportamento de Jesus, porque é Ele que transforma, né? Tem um texto que eu gosto muito em Salmos 37, o versículo 4, ele diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Agrada-te de Deus, agradeça sempre a Deus. Eu falo para os irmãos daqui da igreja e de você que está em sua casa. Eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil buscar Deus, entregar a sua vida a Deus. Eu sei que para você é difícil porque você gosta de uma bebida, de uma música. O mundo eu sei que é atraente. Eu sei que é atraente. Eu vivi lá também. Mas experimenta Jesus. Eu sei que talvez você fique com vergonha dos seus amigos, familiares, de aceitar Cristo. Porque aceitar Cristo requer renúncia. Renunciar a hábitos que muitas das vezes estraga a sua saúde e provoca males à sua família. Eu sei que é difícil, mas deixa Jesus Cristo entrar na sua vida. Deixa Ele transformar a sua vida. Entrega a tua vida ao Senhor. Agrada-te dEle. E Ele diz, olha, Ele satisfará o desejo do teu coração. E eu tenho certeza que o desejo do teu coração vai ter primeiro paz. E não há paz se Jesus Cristo não estiver habitando. Ele diz, a minha paz vos dou, não o dou como o mundo dá. Entende? Só Cristo tem a paz verdadeira. Então, irmãos, eu faço um apelo a vocês. Deixa Cristo entrar no teu coração. Vamos orar? Vamos ficar de pé? Vou fazer uma oração aqui pela igreja e orar por você, meu amigo, minha irmã. Grande Deus e Pai que está nos céus, queremos louvar e engrandecer o teu nome, porque pela manhã cedo nós conseguimos abrir os olhos e ver o sol da justiça, Pai. Há milhares de pessoas que não tiveram esta oportunidade, que descansaram, morreram, não tiveram oportunidade de ver o sol nesta manhã. E nós estamos aqui. Já é um grande fato de louvar o teu nome. Tira de nós todo o egoísmo, Senhor Deus. Tira de nós toda a vaidade. E coloca de nós humildade para reconhecer que a paz verdadeira só vem de Ti. Te peço uma bênção especial por nossos irmãos aqui na igreja. Que o Senhor abençoe a ele, suas famílias e seus projetos. Te peço uma bênção especial também sobre meu amigo que está do outro lado, em sua casa, ouvindo quem sabe pelo YouTube. Que o Senhor abençoe ele grandemente também. Que ao problema que ele estiver passando neste momento, o Senhor é o solucionador de problemas. O Senhor tem a paz interior. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.